No que diz respeito à quantidade de hormônios esteroides a que estamos expostos através dos alimentos, os laticínios fornecem cerca de 60 a 80% dos esteroides sexuais femininos ingeridos. Já falei sobre os efeitos desse estrogênio e progesterona em homens e crianças na pré-puberdade, de como o leite pode aumentar muito os níveis de estrogênio poucas horas depois de ser ingerido. Em termos dos efeitos em mulheres, falei sobre o aumento do risco de câncer endometrial em mulheres na pós-menopausa. Mas e nas mulheres em idade fértil? Será que os hormônios dos laticínios afetariam a reprodução? Sabemos que a ingestão de laticínios tem sido por vezes associada com infertilidade. No entanto, pouco se conhece sobre associações com hormônios reprodutivos ou com anovulação, ou seja, como os laticínios poderiam ser a causa, afetando a preparação do útero ou afetando o próprio ovário. Pesquisadores descobriram que mulheres que comiam iogurte ou creme de leite tinham cerca do dobro do risco de anovulação esporádica, ou seja, uma falha na ovulação, onde em alguns meses não havia óvulo para fertilizar. Sabemos que a maior parte do iogurte está cheia de açúcar. Mesmo o iogurte grego simples pode ter mais açúcar do que uma rosquinha frita de chocolate com cobertura de chocolate. Mas o estudo controlou isso e os resultados permaneceram iguais, mesmo depois de ajustar para o conteúdo de açúcar, o que sugere que o risco de anovulação era independente do conteúdo de açúcar nos iogurtes. Não sabemos se isto é um mero acaso ou qual é exatamente o mecanismo, mas se as mulheres falham a ovulação várias vezes ao longo da vida, será que acabam com uma reserva de óvulos maior? As mulheres estão cada vez mais tendo seu bebê mais tarde, com um aumento de mulheres tendo bebês com 30 ou 40 anos. Costumávamos pensar que a reserva ovariana de uma mulher permanecia estável até haver um declínio rápido aos 37 anos, mas agora sabemos que parece que há uma perda gradual de óvulos ao longo do tempo. Isto é o aspecto do gráfico, onde há uma perda constante começando no pico da fertilidade aos 20 anos. Isto mede a contagem de folículos antrais, um teste por ultrassom que conta o número de óvulos que restam nos ovários. Provavelmente é o melhor indicador da idade reprodutiva real. É uma medida da reserva ovariana, ou seja, quantos óvulos ainda restam na mulher. Ok, o que isso tem a ver com a alimentação? Pesquisadores em Harvard examinaram a associação entre várias ingestões de proteínas com contagens de folículos antrais dos ovários em mulheres com dificuldade em engravidar. Apesar de uma reserva ovariana diminuída ser uma das principais causas de infertilidade feminina, o processo que leva à deterioração reprodutiva ao longo da idade é pouco compreendido, visto que as mulheres atrasam a gravidez para mais tarde. A identificação de fatores reversíveis que possam afetar o declínio individual pode ser de valor clínico significativo. Fizeram ultrassom em todas as mulheres e estudaram a sua alimentação, e concluíram que uma maior ingestão de proteína, advinda de laticínios, esteve associada com contagem de folículos antrais menores, em outras palavras, um envelhecimento acelerado dos ovários. Isto é o gráfico em não fumantes. Significativamente menor reserva ovariana com a ingestão mais alta de laticínios, cerca de 85 gramas de queijo por dia, comparado com a ingestão mais baixa de laticínios. Ok, mas o que significam estes números em termos de idade biológica? Será que passar de 16,9 para 12,7 constitui uma grande diferença? Se olharmos para mulheres com ovários bem robustos, uma contagem de folículos de 16,9 seria o que se esperaria numa mulher de 36 ou 37 anos. 12,7, o que se vê nas mulheres que consomem mais laticínios, é cerca do que se poderia ver numa mulher de 50 anos. Estamos a falar de anos de envelhecimento ovariano entre as maiores e menores consumidoras de laticínios. Não foi possível os pesquisadores identificarem o mecanismo subjacente que relaciona a maior ingestão de proteína láctea com menor contagem de folículos, mas fizeram algumas sugestões.
Poderiam ser os hormônios esteroides ou fatores de crescimento, ou a contaminação de laticínios com pesticidas e químicos que prejudicam o bom funcionamento do sistema endócrino e que podem diminuir o desenvolvimento desses folículos ovarianos e a competência dos óvulos. Quanto aos hormônios, os estudos sugerem que o leite comercial derivado de vacas grávidas ou não grávidas contém grandes quantidades de estrogênio, progesterona e outros hormônios placentários que eventualmente passam para a cadeia alimentar humana, sendo que os laticínios representam 60 a 80% dos estrogênios consumidos, como já mencionei em outros vídeos. O estrogênio nos laticínios sobrevivem ao processamento, aparecendo em laticínios brutos ou processados. Encontram-se em concentrações maiores quando a quantidade de gordura no leite aumenta, sem diferença aparente entre laticínios orgânicos ou convencionais, que é importante se levar em conta. Não são apenas vacas injetadas com hormônios de crescimento. Estes hormônios estão naturalmente dentro dos corpos das vacas, e uma vez dentro do corpo humano, esses hormônios convertem-se em estrona e estradiol, os principais estrogênios humanos ativos. E depois da absorção, os esteroides bovinos podem afetar os resultados reprodutivos. É importante que mais estudos sejam projetados para clarificar a biologia subjacente às associações observadas. Isto poderá ser crucial, dado que o consumo de leite de outra espécie por humanos é um comportamento evolutivo novo que tem o potencial de alterar os parâmetros reprodutivos e pode ter efeitos adversos para a saúde a longo prazo.